Naquela noite, com o facão em mãos, eu decapitei a imagem da santa. Todos riram, menos eu. Foi ali, entre o riso e o silêncio, que algo invisível começou a mudar tudo. Se inscreva no canal, para acompanhar outras vidas que foram transformadas pela fé. A maioria das pessoas me conhecia como líder da seita, o cara que dava as ordens. Eles achavam que eu era poderoso. Eles não sabiam o preço do poder. Eu me lembro daquele dia como se fosse agora. O ar na sala era abafado, pesado com cheiro adocicado de incenso e de terra molhada que vinha do chão batido. Estávamos celebrando uma vitória, sim, mais uma entre tantas, um ritual para selar nossa força, para mostrar ao mundo, e a nós mesmos, que éramos invencíveis. E eu, como sempre, estava ali, no centro de tudo, no controle. No altar improvisado, que não passava de algumas pedras empilhadas, com a faca de cabo de osso nas mãos, eu encarei aquela imagem de Maria. Pequena, de gesso, um sorriso delicado nos lábios. Ela tinha uma expressão tão serena, tão tranquila, que me irritou profundamente. Era uma afronta à minha própria força, à minha crença de que éramos os donos do nosso próprio destino. Eu ri, um riso oco que ressoou no ambiente, e com um golpe seco, senti o gesso estalar sob a lâmina, separando a cabeça daquele ícone. A imagem rolou pelo chão de terra, a cabeça caindo para um lado e o corpo para o outro. Meus seguidores riram, um coro de vozes que me davam a certeza de que estávamos certos. Mas eu não ri. Para mim, aquilo era mais do que um ato de provocação. Era uma forma de mostrar, de provar a mim mesmo, que eu era o dono do meu próprio percurso, que não havia nada acima de mim. Eu sempre fui assim. Desde que me entendo por gente, eu me sentia diferente. Eu me via mais esperto, mais forte do que os outros. A religião, para mim, era coisa de gente fraca, de quem precisava de uma muleta para seguir em frente. Eu não. Eu tinha força em mim mesmo, uma força que ardia, me impulsionando para frente. Fui atrás de tudo que pudesse me dar mais controle, mais poder. Comecei a ler, a estudar, a me aprofundar no ocultismo, nas filosofias que prometiam a autossuficiência, o domínio sobre a própria vida e sobre os outros. Eu me sentia no topo do mundo, um verdadeiro Deus em minha própria concepção. Minha família, eles tentaram me alertar. Meu pai, o seu João, um homem simples e devoto, com um olhar que sempre carregava uma tristeza silenciosa quando me olhava, dizia que eu estava no percurso errado. Ele falava de Deus, de fé, de um amor que eu não conseguia compreender. Minha irmã, a Juliana, mais nova que eu, tentava me alcançar com palavras de afeto, com carinho que eu considerava tolo. Ela me olhava com olhos cheios de lágrimas, pedindo para que eu parasse, que eu voltasse para casa, para a família. Mas eu as ignorava. Para mim, eles eram tolos, cegos pela fé, presos em dogmas que não faziam sentido para uma mente livre como a minha. Eu e os meus seguidores, nós tínhamos as respostas, a verdade. E a nossa verdade era simples e poderosa, não havia nada acima de nós, éramos os únicos senhores do nosso destino. Aquela convicção, dura como pedra, nos dava uma sensação de invulnerabilidade. Alguns dias depois daquele ritual, daquele riso oco, tudo desabou. A vida tinha um jeito estranho de nos mostrar que somos pequenos, não importa o quanto a gente lute para ser grande. Eu estava voltando para casa, era madrugada. A noite estava escura, a pista molhada por uma chuva fina que tinha caído mais cedo. Eu me sentia exausto, mas com aquela sensação de poder ainda latejando nas veias. De repente, o carro derrapou. Um segundo de perda de controle, o volante escapando das minhas mãos, o som assustador dos pneus perdendo aderência com o asfalto. A última coisa que eu vi foi o farol intenso e cegante de um caminhão vindo em minha direção, um monstro de aço e luz. Depois, a escuridão. Não houve dor imediata, apenas um vácuo, um silêncio profundo que engoliu tudo. Eu acordei em uma cama de hospital, o som irritante e rítmico dos bips das máquinas me cercando. Era uma melodia de vida artificial. A voz da Juliana estava ao meu lado, embargada, cheia de uma preocupação que eu não merecia. O rosto do seu João, pálido, enrugado, me olhava com alívio misturado a uma dor profunda que eu não conseguia identificar. O médico, um homem com um olhar cansado, me disse que eu havia entrado em coma. Coma! Eu não conseguia entender. Eu era forte, eu era invulnerável. Eu era o líder. Era para eu ter morrido, não era? Para ter seguido em frente, digno, ou para ter evitado isso. Mas eu estava lá, preso em meu próprio corpo, uma casca inútil, incapaz de me mover, de sentir. A escuridão ainda me abraçava, mas agora era uma escuridão interna, uma prisão fria e silenciosa. Meu mundo havia se virado do avesso em um instante,
e o poder que eu tanto buscava havia me abandonado. Os dias no hospital se arrastavam, longos e vazios como um deserto. Eu não sentia nada, não conseguia mover um músculo, nem mesmo um dedo. O desespero se instalou, pesado e sufocante. Eu não era mais o líder, não era mais poderoso. Eu era um corpo inútil, um peso para todos ao meu redor. A raiva se misturava com o desespero, um coquetel amargo que me queimava por dentro. Eu gritava, queria gritar, mas o som não saía da minha boca. Era como se a minha voz tivesse sido arrancada, junto com a minha força. Naquele abismo de silêncio e imobilidade, eu me senti incompleto, mesmo com toda a minha filosofia, com todas as minhas certezas sobre o poder pessoal. Parecia que faltava uma peça fundamental, um pilar que sustentava a minha existência. Sentia um buraco dentro de mim, uma lacuna que nenhuma autossuficiência poderia preencher. Onde estava o meu poder agora? Onde estavam os meus seguidores, aqueles que juravam lealdade, que riam comigo diante da imagem quebrada? Eles não estavam ali. Eu me senti totalmente abandonado, mais só do que jamais imaginei ser possível. E a raiva, que antes era direcionada ao mundo, virou ódio de mim mesmo, da minha fragilidade, da minha arrogância. Eu estava no fundo do poço, um poço de escuridão e arrependimento, onde o orgulho se dissolvia em lágrimas silenciosas que ninguém podia ver. Eu me lembrava daquele sorriso sereno da imagem de gesso, e aquilo, antes um alvo de escárnio, agora parecia zombar da minha própria miséria. A invulnerabilidade que eu tanto pregava se revelou uma mentira cruel, e eu estava nu, exposto, sem defesas, diante da minha própria incapacidade. Foi aí que algo estranho aconteceu, algo que eu, com todo o meu ceticismo e a minha suposta superioridade intelectual, jamais poderia ter previsto. Meu corpo estava totalmente inerte, uma massa sem vida, uma prisão de carne e osso. Mas a minha mente estava mais viva do que nunca, um turbilhão de pensamentos, medos e arrependimentos. Eu estava à beira de um precipício, mergulhado na mais profunda escuridão que já havia conhecido. Eu lutava contra o desespero, contra a sensação de inutilidade que me corroía. Tentava invocar as minhas velhas filosofias, os meus mantras de poder, mas eles soavam vazios, ocos, sem qualquer ressonância. Era como se eu estivesse tentando agarrar fumaça. E, então, em meio àquela escuridão densa, uma imagem surgiu. Não era um sonho, não era uma alucinação. Era algo muito mais real, algo que tocava o meu ser em um nível que eu desconhecia. Ela tinha o mesmo rosto sereno, os mesmos olhos tranquilos daquela imagem de gesso que eu tinha quebrado com tanto desprezo dias antes. Ela me olhou. Não com raiva, não com julgamento, mas com uma doçura que me desarmou. E eu senti algo que nunca tinha sentido em toda a minha vida: paz. Uma paz profunda, que não vinha de palavras, mas de uma presença. Aquela paz me tocou de uma forma tão profunda que rasgou a minha armadura de orgulho, a minha couraça de arrogância. De repente, a raiva que me consumia se desfez, o ódio de mim mesmo se dissipou. Eu me desmanchei em um choro silencioso, lágrimas invisíveis rolando por um rosto que não podia se mover, mas que, internamente, estava em colapso. Meu peito ardia, não de dor física, mas de uma dor emocional tão intensa que eu pensei que fosse explodir. Era o choro de anos de negação, de um coração endurecido que finalmente se quebrava. Por mais que a minha mente, a velha mente racional e controladora, gritasse que aquilo era impossível, que era uma fantasia do meu inconsciente, eu não conseguia mais ignorar o meu coração. Aquele buraco dentro de mim, aquela sensação de incompletude, começou a ser preenchido por uma luz suave, por uma presença que me envolvia. Naquele momento, no meu mais profundo desespero, eu me quebrei. Todo o meu mundo de certeza se desfez, e eu me vi como um bebê, pequeno e impotente. Eu murmurei, dentro de mim, uma oração que nem sabia que existia, uma oração que vinha das profundezas da minha alma, um grito primal por socorro. Me ajude, foi o que eu pensei, com toda a força que me restava. Eu não posso fazer isso sozinho. Eu não sou o dono do meu destino. Aquelas palavras, simples, mas carregadas de uma verdade avassaladora, ecoaram fundo em mim. Elas eram a confissão de uma derrota, mas, paradoxalmente, o início de uma vitória que eu jamais poderia ter imaginado. Eu entreguei o controle, soltei as rédeas de uma vida que eu achava que governava. E, nesse ato de rendição, comecei a sentir um alívio, uma leveza que há muito tempo não sentia. A paz que ela me trouxe não era uma paz passiva, mas uma paz ativa, que me abriu para uma possibilidade que eu sempre rejeitei. Era como se, pela primeira vez, eu estivesse realmente respirando, não com os pulmões, mas com a alma. O silêncio do quarto do hospital, antes um tormento, agora parecia ter se transformado em um santuário,
e aquela imagem, aquele rosto sereno, estava ali, comigo, em cada batida do meu coração que eu mal conseguia sentir. Era o fim de um capítulo, o fim do Renato que eu conhecia, e o início de algo novo, desconhecido, mas estranhamente familiar. A oração, aquele murmúrio silencioso e desesperado, não foi apenas uma súplica. Foi uma confissão, um grito de socorro que rasgou o véu da minha soberba. E, no instante seguinte, como se o universo tivesse respondido ao chamado da minha alma quebrada, algo aconteceu. De repente, um calor me envolveu. Não era um calor físico, como um cobertor, mas uma sensação interna, que irradiava de dentro para fora. Era uma quentura suave, acolhedora, que me fez sentir que eu não estava mais sozinho. Aquela paz que havia me tocado de forma profunda se intensificou, preenchendo cada pedacinho do buraco que eu sentia dentro de mim. Era como se a presença daquele rosto sereno, daquela imagem, tivesse se materializado em um abraço invisível, mas real. E então, o milagre. Não foi uma explosão de luz ou um coro de anjos, mas algo muito mais sutil e profundo. O mundo ao meu redor começou a voltar. Primeiro, de forma indistinta, como um véu que se levantava lentamente. Depois, com clareza. A voz da Juliana, que antes era apenas um sussurro distante e doloroso, tornou-se nítida, cheia de uma emoção que eu podia finalmente decifrar. O rosto preocupado do seu João, com as rugas marcadas pela vigília, apareceu em meu campo de visão. O médico, que me observava com a rotineira atenção de quem lida com a vida e a morte diariamente, tinha uma expressão de choque estampado em seu rosto. E então, eu me mexi. Não um movimento brusco, mas uma contração. Os meus dedos, que pareciam petrificados por dias, se contraíram. Meu corpo, que parecia um peso inerte, se arrepiou, um formigamento elétrico correndo pelas minhas veias. O som dos bips, que antes era uma tortura monótona, acelerou, um ritmo frenético que indicava vida, pulso, retorno. Eu estava acordado. Minhas pálpebras, pesadas, se abriram. A luz do quarto, antes uma agressão, agora era um farol. Eu não conseguia falar, mas meus olhos podiam ver, e meus ouvidos podiam ouvir. Eu sabia que a razão do meu retorno não era médica. Não havia explicação científica para o que acabará de acontecer. Eu sentia isso na minha alma, no meu corpo, em cada fibra do meu ser. A verdade se revelou para mim naquele momento, uma verdade simples e poderosa que eu havia renegado por toda a minha existência. Eu não era o meu próprio Deus, mas havia alguém que era, e essa força, esse amor, estava ali, cuidando de mim, mesmo quando eu me sentia mais indigno. Senti um alívio imediato, uma gratidão que me encheu por inteiro, um calor que não era apenas físico, mas espiritual. Era como se um peso enorme tivesse sido tirado de mim, um fardo que eu carregava sozinho há muito tempo. A esperança voltou a fazer parte da minha vida, não como uma utopia, mas como uma promessa. Naquele instante, deitado na cama de hospital, eu renasci. O Renato orgulhoso e soberbo, o líder da seita, morreu naquele acidente. O homem que acordava agora era outro, um homem que tinha experimentado a fragilidade e a redenção, um homem que estava pronto para aceitar o que sempre negou. Demorei a me recuperar. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Meu corpo, antes tão orgulhoso e robusto, agora era frágil, dependente de cada enfermeiro, de cada movimento cuidadoso da Juliana e do seu João. Cada pequena melhora era uma vitória, um sinal de que a vida insistia em pulsar em mim, mesmo depois de eu ter zombado dela. Mas, enquanto meu corpo se reabilitava lentamente, algo muito mais profundo acontecia em minha alma. Eu buscava, desesperadamente, o perdão. Não o perdão do médico, nem o perdão de mim mesmo por ter sido um tolo. Eu buscava o perdão de meu pai e de minha irmã, aqueles que eu havia desprezado, cujos conselhos eu havia jogado ao vento. Eu os olhava agora com outros olhos, olhos que enxergavam não a tolice, mas o amor incondicional que eles sempre me dedicaram. Era um amor que eu, em minha cegueira arrogante, nunca havia permitido entrar. Quando finalmente pude falar, minhas primeiras palavras não foram de dor ou de frustração, mas de arrependimento. Eu contei tudo. Sem vergonha, sem o antigo orgulho que antes me sufocava. Contei sobre a seita, sobre as minhas crenças vazias de poder, sobre o ritual, sobre a imagem quebrada. Falei da escuridão do coma, do desespero que me consumiu e daquela imagem serena que me trouxe paz. Contei a verdade nua e crua, sem tentar me justificar, sem tentar me engrandecer. Eles me escutaram, e o silêncio no quarto era pesado, carregado de anos de dor e preocupação. Mas, ao invés do julgamento que eu tanto merecia, recebi abraços. Abraços apertados, carregados de lágrimas. Lágrimas que não eram de tristeza, mas de alívio,
de uma alegria contida que explodia no reencontro. Minha irmã, a Juliana, me abraçou como se eu fosse um náufrago recém-resgatado do mar revolto, e eu senti um alívio e uma leveza que há muito tempo não sentia. Meu pai, o seu João, cujas mãos calejadas me abraçaram com uma força que eu havia esquecido, apenas murmurou, com a voz embargada: meu filho, meu filho. Naquele momento, no calor dos seus braços, me reconciliei com a minha família, com a minha própria história. Senti que aquela mensagem de perdão era para mim, era a melodia que faltava na minha vida. Passei a enxergar a vida com outros olhos, com humildade. A seita, o poder, a soberba, tudo isso parecia tão distante, tão tolo. Era como se tivessem sido sonhos ruins, fantasmas de um passado que eu queria deixar para trás. Eu comecei uma nova vida, uma que me trazia paz, uma que eu nunca pensei que fosse possível. Não era uma paz baseada em controle, mas em entrega. Eu estava renascendo, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Cada passo na minha recuperação era um passo em direção a um novo eu, um Renato que tinha encontrado a verdadeira força na vulnerabilidade. Aquele momento, com minha família ao meu lado, foi o primeiro raio de sol depois de uma longa tempestade. A esperança voltou a fazer parte da minha vida, não como um desejo distante, mas como uma certeza crescente, um presente que eu não merecia, mas que me foi dado. A recuperação foi um percurso longo, mas cada dia era um aprendizado. Eu já não via o mundo através das lentes distorcidas do poder e do controle. As cores pareciam mais vivas, os sons mais claros, os cheiros mais intensos. Era como se eu tivesse acordado de um longo sono, ou, talvez, de um pesadelo. Depois de sair do hospital, o verdadeiro desafio começou: reconstruir minha vida. E isso significava também me reconciliar com a minha comunidade, com as pessoas que eu havia, de alguma forma, manipulado e desviado. Eu sabia que não seria fácil. Como encarar aqueles que um dia me seguiram cegamente, aqueles a quem eu prometi um poder que eu mesmo não tinha? Mas a verdade se revelou para mim: o perdão era uma via de mão dupla. Eu precisava pedir, mas também precisava estar pronto para recebê-lo, ou para a ausência dele. Minha irmã e meu pai foram meus maiores apoios. Eles me acompanharam nas primeiras visitas à antiga sede da seita, agora um lugar abandonado, cheio de memórias amargas. O cheiro de incenso ainda pairava, mas agora era um cheiro de vazio, de uma era que havia terminado. Eu conversei com alguns dos meus antigos seguidores, um por um. Falei da minha queda, do acidente, da minha experiência no hospital. Falei da imagem de Maria, daquela paz que me tocou de forma profunda e da oração que me salvou. Sem rodeios, sem meias palavras, eu expus o meu erro, a minha arrogância, a minha crença equivocada de que eu era superior. Não houve discursos grandiosos ou promessas vazias, apenas a verdade de um homem quebrado que estava sendo reconstruído. Alguns me ouviram com descrença, outros com raiva. Mas a maioria, para minha surpresa, me ouviu com uma curiosidade silenciosa, com a dor de quem também havia sido enganado, não apenas por mim, mas pela ilusão que eu representava. Eles também carregavam cicatrizes. E, aos poucos, senti que aquela mensagem era para mim, mas também para eles. Senti um alívio imediato a cada palavra dita, a cada fardo compartilhado. As conversas não eram sobre fé organizada, mas sobre a busca por algo maior, sobre a fragilidade humana. Alguns se afastaram, claro, o que era compreensível. Mas outros, com o tempo, começaram a se aproximar, buscando não um líder, mas um companheiro de percurso. Passei a enxergar a vida com outros olhos, sem a necessidade de controle, sem a necessidade de estar no comando. A soberba, a busca desenfreada por poder, tudo isso parecia uma neblina distante, uma memória desbotada. Eu não era mais o homem que fui um dia. Aquele homem morreu naquele acidente de carro, junto com a sua arrogância e as suas certezas falsas. O homem que renasceu, o Renato que sou hoje, é um homem que entende que a verdadeira força não está no controle, mas na entrega, na humildade, na aceitação de que somos parte de algo muito maior. E, nesse reconhecimento, encontrei uma liberdade que nenhum poder terreno poderia me dar. Senti que era como se o mundo, antes fechado em minhas mãos, tivesse se aberto para me abraçar. Minha nova identidade não se construiu da noite para o dia. Foi um processo, lento e muitas vezes doloroso, de despir-me das velhas camadas, de me desapegar do Renato que eu acreditava ser. Os primeiros meses foram de uma fragilidade constante. Sentia-me como um recém-nascido, tateando o mundo com uma nova percepção, uma pele sensível demais para a crueza da realidade. Eu, que antes ditava regras, agora me via aprendendo a ouvir. Eu, que me considerava o dono da verdade, agora buscava respostas, humildemente, em lugares onde antes só via ignorância.
A maior mudança, no entanto, veio na forma como eu me relacionava com as pessoas. Antes, cada interação era uma oportunidade de afirmar meu domínio, de exercer influência. Agora, eu buscava a conexão, a compreensão. Meu pai e minha irmã foram meus maiores mestres nesse percurso. A paciência da Juliana, seu olhar que me perdoava antes mesmo que eu pedisse, era um bálsamo para as minhas feridas. Ela me ensinou a leveza da compaixão, a força que existe em oferecer um ombro amigo sem esperar nada em troca. Lembro-me de uma tarde, sentado no banco da praça da pequena cidade, observando as crianças brincarem. A Juliana estava ao meu lado, lendo um livro. De repente, uma das crianças caiu e começou a chorar. Minha primeira reação, a velha e condicionada reação, seria de ignorar, de pensar que a criança precisava aprender a se levantar sozinha. Mas a Juliana se levantou imediatamente, foi até o menino, o pegou no colo e o acalmou com palavras gentis. Ela o ajudou a se levantar, limpou suas mãos sujas de terra e o entregou aos pais, que agradeceram com um sorriso. Aquilo me tocou de uma forma profunda. Eu pensei, por que eu nunca agi assim? Eu, que me considerava tão forte, nunca havia demonstrado uma força tão genuína. Aquele pequeno gesto da minha irmã era mais poderoso do que todos os rituais e todas as palavras de comando que eu já havia proferido. O seu João, com sua sabedoria simples e sua fé inabalável, me ensinou sobre a resiliência. Ele nunca me cobrou, nunca me jogou na cara os meus erros. Apenas me oferecia um copo d'água quando eu estava com sede, um conselho quando eu me sentia perdido. Lembro-me de uma conversa que tivemos, sentados na varanda, sob o sol do fim de tarde. Eu falava sobre a dificuldade de recomeçar, sobre o peso do passado. Ele me ouviu em silêncio, apenas balançando a cabeça. Quando terminei, ele apontou para uma velha roseira no jardim, toda podada, com apenas alguns brotos verdes surgindo. Renato, ele disse, com a voz mansa, a gente poda a roseira para ela dar flor mais bonita. Às vezes, a vida poda a gente também, para a gente florescer de um jeito novo, mais forte. Aquilo fez sentido para o meu coração. Senti que aquela mensagem era para mim, um convite a ver a minha própria poda não como uma punição, mas como uma oportunidade de um novo florescer. Eu passei a frequentar a igreja com meu pai e minha irmã. Não por obrigação, não por formalidade, mas por uma busca sincera. As palavras do padre, antes vazias para mim, agora ressoavam de uma forma diferente. Eu via a comunidade não como um grupo de pessoas fracas, mas como um corpo de pessoas que se apoiavam, que encontravam força uns nos outros, e em algo maior. A cada missa, eu sentia um alívio e uma leveza que há muito tempo não sentia. Não era um alívio fugaz, mas uma paz que se instalava, uma certeza de que eu estava no percurso certo. Eu me dei conta de que a verdadeira riqueza não estava em acumular poder ou em controlar os outros, mas em servir, em amar. Minhas mãos, que antes seguravam uma faca em rituais sombrios, agora encontravam conforto em ajudar meu pai na horta, em abraçar minha irmã, em estender a mão para um vizinho em necessidade. As descrições sensoriais do meu passado, o cheiro de incenso, a terra molhada, a faca de osso, agora eram substituídas por novas sensações, o aroma fresco do manjericão da horta, o calor do sol na pele, a suavidade do toque de uma mão amiga. A voz do meu coração, antes abafada pelo rugido da minha arrogância, agora era clara, me guiando. Eu não mais me sentia incompleto, aquele buraco dentro de mim havia sido preenchido, não por falsas promessas, mas por uma plenitude que vinha da conexão, da fé e do amor. Aquela antiga sensação de estar no topo do mundo, soberano e solitário, havia sido substituída por uma profunda sensação de pertencimento, de estar conectado a algo que transcendia a minha própria existência, algo que me dava significado e propósito. Era a construção de uma nova identidade, tijolo por tijolo, não sobre os alicerces frágeis do orgulho, mas sobre a rocha sólida da humildade e da fé. Cada dia era um passo nesse caminho, um caminho que me levava não para mais poder, mas para mais paz. E eu sabia, com toda a certeza do meu ser, que eu jamais voltaria a ser o homem que fui. O passado era uma sombra, e o presente, uma luz que me guiava para um futuro que, pela primeira vez em muito tempo, parecia realmente promissor. Eu me perguntava, muitas vezes, se as pessoas conseguiam enxergar essa mudança em mim, ou se ainda havia um fantasma do antigo líder. E, talvez, a resposta não importasse tanto quanto a minha própria percepção do que eu havia me tornado. A transformação era interna, primeiro, e depois se refletiria no mundo exterior. Aquele processo de reconciliação, com a família, com a comunidade, e principalmente comigo mesmo, era a fundação para a vida que eu agora abraçava, uma vida onde a entrega era a maior forma de poder. A nova vida que eu comecei era diferente de tudo o que eu havia imaginado ou buscado em meus anos de incerteza.
Não havia mais a ostentação do poder, a busca incessante por controle, a necessidade de provar algo a alguém. Havia uma simplicidade, uma leveza que eu nunca soubera que existia. Minha rotina mudou completamente. As madrugadas, antes dedicadas a estudos ocultistas e rituais, agora eram para o silêncio e a oração. Os dias, que antes eram preenchidos por encontros secretos e planejamentos de domínio, agora eram dedicados à família, à comunidade e a pequenos trabalhos que me davam um sustento honesto e uma satisfação que o dinheiro e o poder nunca haviam me proporcionado. Passei a valorizar as coisas mais simples da vida. O cheiro do café da manhã feito pela Juliana, as conversas banais com o seu João na varanda, o riso das crianças na rua. Coisas que antes passavam despercebidas em minha busca cega, agora eram tesouros. Eu me dei conta de que a verdadeira alegria não estava nas grandes conquistas, mas nos pequenos detalhes, na beleza intrínseca da existência cotidiana. Minha relação com a fé também se aprofundou. Não era mais uma fé imposta, dogmática, ou uma fé de fachada para manipular os outros. Era uma fé genuína, nascida da experiência, da minha própria queda e redenção. Eu encontrava conforto nas palavras de esperança, na sensação de que não estava sozinho, de que havia uma presença que me guiava, um amor incondicional que me abraçava. As igrejas, que antes eu via como símbolos de fraqueza, agora eram espaços de recolhimento, de paz, onde eu podia me conectar com algo maior do que eu mesmo. Eu sentia uma alegria que parecia me preencher por inteiro. Aquele vazio que eu sentia dentro de mim, aquela busca incessante por algo que nunca encontrava, havia sido preenchido por uma plenitude que vinha da alma. A esperança voltou a fazer parte da minha vida de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Era uma esperança não em um futuro incerto, mas na certeza de que eu estava no percurso certo, que cada passo era guiado. Um peso enorme foi tirado de mim. Eu não carregava mais o fardo da pretensão, da hipocrisia, da solidão imposta pelo meu próprio orgulho. Agora, eu me sentia leve, livre para ser quem eu realmente era, sem máscaras, sem artifícios. Eu não sou mais o homem que fui um dia. Aquele Renato, o líder da seita, o arrogante, o cético, morreu naquele acidente de carro, naquela noite chuvosa. O homem que renasceu, o Renato que sou hoje, é um homem diferente. É um homem que entende que a verdadeira força não está no controle, mas na entrega. Não está em dominar os outros, mas em servir. Não está em ser o dono do próprio destino, mas em confiar que há um percurso maior, um propósito que nos guia se estivermos abertos a ele. A vida me deu uma segunda chance, e eu a abracei com tudo o que eu tinha. Minhas cicatrizes, físicas e emocionais, são lembretes constantes do percurso que me trouxe até aqui. Elas me lembram da escuridão, mas também da luz que me tirou dela. E hoje, olhando para vocês, eu vejo não um público, mas pessoas, cada uma com suas próprias lutas, suas próprias buscas. E me pergunto, com o coração aberto, qual foi o momento mais inesperado em que você sentiu paz? Foi aí que algo estranho aconteceu, algo que eu, com todo o meu ceticismo e a minha suposta superioridade intelectual, jamais poderia ter previsto. Meu corpo estava totalmente inerte, uma massa sem vida, uma prisão de carne e osso. Mas a minha mente estava mais viva do que nunca, um turbilhão de pensamentos, medos e arrependimentos. Eu estava à beira de um precipício, mergulhado na mais profunda escuridão que já havia conhecido. Eu lutava contra o desespero, contra a sensação de inutilidade que me corroía. Tentava invocar as minhas velhas filosofias, os meus mantras de poder, mas eles soavam vazios, ocos, sem qualquer ressonância. Era como se eu estivesse tentando agarrar fumaça. E, então, em meio àquela escuridão densa, uma imagem surgiu. Não era um sonho, não era uma alucinação. Era algo muito mais real, algo que tocava o meu ser em um nível que eu desconhecia. Ela tinha o mesmo rosto sereno, os mesmos olhos tranquilos daquela imagem de gesso que eu tinha quebrado com tanto desprezo dias antes. Ela me olhou. Não com raiva, não com julgamento, mas com uma doçura que me desarmou. E eu senti algo que nunca tinha sentido em toda a minha vida: paz. Uma paz profunda, que não vinha de palavras, mas de uma presença. Aquela paz me tocou de uma forma tão profunda que rasgou a minha armadura de orgulho, a minha couraça de arrogância. De repente, a raiva que me consumia se desfez, o ódio de mim mesmo se dissipou. Eu me desmanchei em um choro silencioso, lágrimas invisíveis rolando por um rosto que não podia se mover, mas que, internamente, estava em colapso. Meu peito ardia, não de dor física, mas de uma dor emocional tão intensa que eu pensei que fosse explodir. Era o choro de anos de negação, de um coração endurecido que finalmente se quebrava. Por mais que a minha mente, a velha mente racional e controladora, gritasse que aquilo era impossível,
que era uma fantasia do meu inconsciente, eu não conseguia mais ignorar o meu coração. Aquele buraco dentro de mim, aquela sensação de incompletude, começou a ser preenchido por uma luz suave, por uma presença que me envolvia. Naquele momento, no meu mais profundo desespero, eu me quebrei. Todo o meu mundo de certeza se desfez, e eu me vi como um bebê, pequeno e impotente. Eu murmurei, dentro de mim, uma oração que nem sabia que existia, uma oração que vinha das profundezas da minha alma, um grito primal por socorro. Me ajude, foi o que eu pensei, com toda a força que me restava. Eu não posso fazer isso sozinho. Eu não sou o dono do meu destino. Aquelas palavras, simples, mas carregadas de uma verdade avassaladora, ecoaram fundo em mim. Elas eram a confissão de uma derrota, mas, paradoxalmente, o início de uma vitória que eu jamais poderia ter imaginado. Eu entreguei o controle, soltei as rédeas de uma vida que eu achava que governava. E, nesse ato de rendição, comecei a sentir um alívio, uma leveza que há muito tempo não sentia. A paz que ela me trouxe não era uma paz passiva, mas uma paz ativa, que me abriu para uma possibilidade que eu sempre rejeitei. Era como se, pela primeira vez, eu estivesse realmente respirando, não com os pulmões, mas com a alma. O silêncio do quarto do hospital, antes um tormento, agora parecia ter se transformado em um santuário, e aquela imagem, aquele rosto sereno, estava ali, comigo, em cada batida do meu coração que eu mal conseguia sentir. Era o fim de um capítulo, o fim do Renato que eu conhecia, e o início de algo novo, desconhecido, mas estranhamente familiar. Naquele momento de profunda vulnerabilidade, eu me vi como nunca antes, não como líder infalível, mas como um ser humano frágil, necessitado. A ideia de que eu era autossuficiente se desfez em pedaços, revelando a farsa que eu havia construído. A verdade se impôs, crua e libertadora. Eu não tinha o controle. Nunca tive. Aquela imagem serena, que eu havia tão violentamente destruído, voltou para me curar, para me mostrar um caminho que eu me recusava a ver. E, nesse encontro, encontrei uma força que não vinha da dominação, mas da rendição. A oração, aquele murmúrio silencioso e desesperado, não foi apenas uma súplica. Foi uma confissão, um grito de socorro que rasgou o véu da minha soberba. E, no instante seguinte, como se o universo tivesse respondido ao chamado da minha alma quebrada, algo aconteceu. De repente, um calor me envolveu. Não era um calor físico, como um cobertor, mas uma sensação interna, que irradiava de dentro para fora. Era uma quentura suave, acolhedora, que me fez sentir que eu não estava mais sozinho. Aquela paz que havia me tocado de forma profunda se intensificou, preenchendo cada pedacinho do buraco que eu sentia dentro de mim. Era como se a presença daquele rosto sereno, daquela imagem, tivesse se materializado em um abraço invisível, mas real. E então, o milagre. Não foi uma explosão de luz ou um coro de anjos, mas algo muito mais sutil e profundo. O mundo ao meu redor começou a voltar. Primeiro, de forma indistinta, como um véu que se levantava lentamente. Depois, com clareza. A voz da Juliana, que antes era apenas um sussurro distante e doloroso, tornou-se nítida, cheia de uma emoção que eu podia finalmente decifrar. O rosto preocupado do seu João, com as rugas marcadas pela vigília, apareceu em meu campo de visão. O médico, que me observava com a rotineira atenção de quem lida com a vida e a morte diariamente, tinha uma expressão de choque estampado em seu rosto. E então, eu me mexi. Não um movimento brusco, mas uma contração. Os meus dedos, que pareciam petrificados por dias, se contraíram. Meu corpo, que parecia um peso inerte, se arrepiou, um formigamento elétrico correndo pelas minhas veias. O som dos bips, que antes era uma tortura monótona, acelerou, um ritmo frenético que indicava vida, pulso, retorno. Eu estava acordado. Minhas pálpebras, pesadas, se abriram. A luz do quarto, antes uma agressão, agora era um farol. Eu não conseguia falar, mas meus olhos podiam ver, e meus ouvidos podiam ouvir. Eu sabia que a razão do meu retorno não era médica. Não havia explicação científica para o que acabará de acontecer. Eu sentia isso na minha alma, no meu corpo, em cada fibra do meu ser. A verdade se revelou para mim naquele momento, uma verdade simples e poderosa que eu havia renegado por toda a minha existência. Eu não era o meu próprio Deus, mas havia alguém que era, e essa força, esse amor, estava ali, cuidando de mim, mesmo quando eu me sentia mais indigno. Senti um alívio imediato, uma gratidão que me encheu por inteiro, um calor que não era apenas físico, mas espiritual. Era como se um peso enorme tivesse sido tirado de mim, um fardo que eu carregava sozinho há muito tempo. A esperança voltou a fazer parte da minha vida, não como uma utopia, mas como uma promessa. Naquele instante, deitado na cama de hospital,
eu renasci. O Renato orgulhoso e soberbo, o líder da seita, morreu naquele acidente. O homem que acordava agora era outro, um homem que tinha experimentado a fragilidade e a redenção, um homem que estava pronto para aceitar o que sempre negou. Minha voz, ainda rouca e fraca, murmurou algo ininteligível, mas eu sabia o que eu estava sentindo. Era uma gratidão profunda, um reconhecimento de que eu havia sido resgatado de um abismo que eu mesmo havia cavado. Aquele momento marcou o fim de uma era e o início de um percurso completamente novo. A luz do dia que entrava pela janela do hospital não era mais apenas luz, era promessa de um novo começo, de uma nova chance. Eu via o rosto do meu pai e da minha irmã com uma clareza que antes me faltava, não apenas seus traços, mas a profundidade do seu amor e da sua preocupação. Era como se meus olhos, antes cegos pela arrogância, tivessem sido abertos para a verdadeira beleza da vida e da conexão humana. O silêncio do hospital, antes sufocante, agora era uma melodia de vida, cheia de promessas e de uma paz que eu jamais imaginaria encontrar. Eu estava de volta, mas não era o mesmo. Eu era um Renato transformado. Essa nova existência é um constante aprendizado. As cicatrizes, que antes eu tentava esconder sob a armadura do orgulho, agora são marcas de uma vitória, não minha, mas de uma força maior que me resgatou de um abismo que eu mesmo criei. Eu não busco mais o pódio, os aplausos dos seguidores, a sensação vazia de estar no controle. Minha maior recompensa é a paz que sinto quando ajudo alguém, quando vejo a esperança renascer no olhar de quem, como eu, um dia se sentiu perdido e sem rumo. Compartilhar minha história se tornou parte fundamental do meu percurso. Não para pregar uma nova verdade, mas para semear a dúvida naqueles que, como eu fui, estão cegos pelo orgulho e pela ilusão de autossuficiência. Muitos vêm até mim, curiosos, alguns ainda céticos, outros com a alma sedenta por algo que os preencha. Eu não imponho. Apenas conto o que vivi, o que senti, a paz que me tocou de forma profunda e mudou a minha perspectiva. Falo sobre a imagem serena que se revelou na minha escuridão, sobre o calor que me envolveu no momento do meu desespero, sobre o alívio que senti quando finalmente entreguei o controle. Falo da Juliana, do seu João, da força do amor incondicional que eles me ofereceram quando eu nada merecia, e que me ajudou a reconstruir os alicerces da minha vida. Acredito, hoje, que a verdadeira fé não está em dogmas rígidos, em rituais vazios ou na imposição de crenças, mas na capacidade de se render, de reconhecer que não somos os donos de tudo, que há algo muito maior nos guiando. É na humildade que encontramos a nossa maior força, a nossa maior conexão com o divino e com o outro. A vida, que antes era uma batalha incessante que eu travava sozinho, agora é uma dança, onde eu me deixo guiar por uma melodia que não fui eu quem compôs, mas que me leva a lugares de paz e plenitude. Eu ainda tenho dias de luta, momentos de questionamento e de fraqueza. A tentação do velho Renato, do líder controlador e arrogante, às vezes murmura em meus ouvidos, tentando me puxar para as antigas armadilhas do ego. Mas agora eu sei silenciá-lo. Eu sei onde buscar a paz, onde encontrar a verdadeira direção, porque entendi que a força não reside na ausência de dúvida, mas na confiança de que, mesmo nas incertezas, não estou sozinho. Meus medos não desapareceram por completo, mas minha fé é maior do que eles, e ela me sustenta. E a cada novo amanhecer, eu agradeço pela segunda chance, pela oportunidade de viver uma vida que é, enfim, plena, cheia de propósito e de significado que antes me escapava. Eu sou o Renato, e hoje eu sou um homem livre, um homem que encontrou a sua verdadeira identidade na entrega, não no controle. E me pergunto, com o coração aberto, se você também já se sentiu assim, buscando algo maior, algo que te preencha verdadeiramente.